Classificado em 1983 pela Unesco como Património Cultural da Humanidade, este é um relevante monumento medieval europeu. Mas é, de um modo incontornável também, um dos grandes monumentos de todos os tempos do nosso país, o Mosteiro de Santa Maria da Vitória. Ele é considerado, durante os primeiros tempos da sua construção, finais do século XIV e ao longo do século XV, um dos últimos grandes estaleiros do gótico na Europa e, nessa época também, a grande escola de arquitetura e de construção no nosso país. Ele guarda aquele que foi o primeiro panteão concebido como tal, a última morada dos primeiros reis da dinastia de Avis. Ele é também o espaço onde ainda hoje encontramos um dos mais pungentes monumentos aos soldados conhecido português. E ele, acima de tudo, tem a memória daquela que foi uma batalha crucial na história de Portugal, onde o nosso país, de algum modo, ganhou a sua definitiva certidão de nascimento. E por isso mesmo, mais do que Santa Maria da Vitória, ele é conhecido como o Mosteiro da Batalha. Essa batalha que teve lugar no final de tarde de agosto de 1385. Foi com efeito em Aljubarrota, a pouca distância deste local, que nesse dia 14 de agosto de 1385, de algum modo temos o corolário de uma profunda crise em que o país se encontrava desde 1383. Aqui vai ter lugar uma batalha que vai ser crucial para o futuro de Portugal. De algum modo, tudo havia começado nos finais de 1383, quando o rei de Portugal, Dom Fernando, morre, deixando apenas uma filha, Dona Beatriz, que ele havia feito casar com o rei de Castela e que por isso agora se vai intitular o rei de Portugal. Mas isto não é de contento de alguns setores da sociedade portuguesa, nomeadamente da burguesia e de alguma nobreza, que vão empurrar para o trono um jovem meio-irmão de Dom Fernando, o mestre de Avis, Dom João I, rei, então, proclamado nas cortes de Coimbra, dando origem a uma guerra civil e também a confrontos com o rei de Castela, Dom João. São vários os confrontos que vão ter lugar, mas de algum modo decisivo vai ser esta batalha de Aljubarrota, onde também emerge a figura daquele que era o braço direito de Dom João I, Nuno Álvares Pereira, aqui imortalizado numa escultura de Leopoldo de Almeida, datada de 1966. Esta é uma batalha em que, apesar de número muito mais reduzido, as forças portuguesas vão triunfar sobre as castelhanas, marcando por isso este definitivo nascimento, esta definitiva certidão de nascimento do nosso país. Poderia ter terminado aqui, ter sido mais uma das muitas experiências mais ou menos feudais, senhoriais, condais que a Europa havia conhecido nos séculos anteriores. Mas não, aqui, em Aljubarrota, Portugal alicerçou-se como um Estado independente. E naqueles momentos decisivos anteriores ao confronto, o jovem monarca fez uma promessa, segundo a tradição, que de resto ele fará escrever no seu próprio testamento. Se ele conseguisse sair vitorioso desta batalha em Aljubarrota, ele aqui mandaria construir um mosteiro dedicado a Nossa Senhora. E por isso, aqui temos o Mosteiro da Batalha. Na base da classificação do Mosteiro da Batalha como Património da Humanidade, encontra-se não só a sua importância artística, arquitetónica, patrimonial, não só, obviamente, o forte impacto que tem na história do nosso país, mas também a sua singularidade, o facto de, em muitos aspectos, ser único. E isso pode-se ver, desde logo, na entrada.
O pórtico é, de facto, uma peça excepcional no contexto da arquitetura portuguesa e, fundamentalmente, quando nos referimos ao seu simbolismo. É da autoria do arquiteto Huguete, sobre o qual já vos irei falar. E aqui nós podemos observar um programa iconográfico muito interessante. Ladeando a porta, 6 de cada lado, encontramos as figuras dos discípulos de Cristo. E depois, nos arcos sobre o pórtico, vamos encontrar um conjunto muito interessante de imagens. Nos 2 primeiros arcos são imagens da Virgem e também de um conjunto de santos, nomeadamente mártires. Percebemos isso pela palma que muitos deles nos apresentam. Depois, nos 2 arcos interiores, vemos as figuras dos reis de Judá, no fundo, na origem da própria família de Cristo. E também imagens que nos apontam para profetas do Antigo Testamento, como que nos anunciando a chegada do Messias. E depois, os 2 arcos interiores são figuras angélicas. O primeiro com imagens de anjos sentados, anjos tocando instrumentos musicais. E depois, bem no centro, os serafins, esses anjos que nos apresentam 3 asas. Depois, o tímpano, mesmo por cima da porta, vemos os 4 evangelistas, lendo os evangelhos ou redigindo-os. E a figura central é, obviamente, a de Deus. Deus, imperador, que aqui podemos perceber com o símbolo que possui na sua mão direita e também porque segura no globo terrestre. Um imperador, Deus, que nos convida para entrar na sua casa. Quando entramos na igreja do Mosteiro da Batalha, somos de imediato dominados pela imponência deste monumento. Somos como que esmagados pela sua grandiosidade. Estamos a falar de uma nave com mais de 80 metros de comprimento, mais de 20 de largura, mais de 30 de altura. É, com efeito, uma das obras máximas do nosso país, uma obra-prima do gótico. E não nos podemos esquecer que durante os 150 anos que demorou a construção, este estaleiro foi dos mais importantes estaleiros do gótico e da arquitetura na Europa. Foi também um monumento marcante em muitos outros aspectos, pioneiro, por exemplo, na utilização do vitral. E o vitral é, afinal, um importante componente desta arquitetura da luz, do gótico, esta preocupação em que o interior das igrejas fosse inundada por luz, luz coada por estes vidros de cor. É logo nos inícios do século XV que aqui, na Batalha, se vão começar a montar os primeiros vitrais, provavelmente em Portugal. E, de resto, durante os séculos seguintes, a Batalha seria o grande centro produtor de vitrais no nosso país. Mas esta monumentalidade vem, afinal, sublinhar estarmos em presença de um projeto claramente régio. Sim, era o cumprir dessa promessa de Dom João I, mas era também a afirmação deste rei. Uma afirmação aos olhos, obviamente, do reino, mas também até para os olhos para lá das suas fronteiras. Não nos podemos esquecer que Dom João I, e isso na época conta muito, era um filho ilegítimo. Aos olhos das outras coroas da Europa, Dom João I, o mestre de Avis, era um bastardo. E por isso, seguramente que isso também contou muito durante os anos do seu reinado. Impor-se, legitimar-se, fazia parte das estratégias de Dom João I aos olhos do resto da cristandade. E por isso, por exemplo, hoje, os investigadores sublinham a importância que isso terá tido, por exemplo, no início da expansão, na conquista de Ceuta, como uma forma de se legitimar, de se afirmar perante o resto da Europa. E também, logo no início do seu reinado, erguer um monumento deste tipo
É uma forma também de se afirmar através de um grande monumento, de uma grande igreja, de um grande mosteiro. Afirmava-se também um grande rei. Pouco depois do início da construção, por volta de 1388, Dom João I vai doar o mosteiro da Batalha à Ordem dos Dominicanos. É muito provável que nesta decisão tenham tido um papel importante aquele que tinha sido um dos grandes responsáveis por legitimar, do ponto de vista jurídico, a ascensão do mestre Davis à coroa e ao trono. João das Regras, o chanceler do reino. Por outro lado, o próprio confessor do rei, Frei Lourenço Lampreia, pertencia à Ordem dos Dominicanos. Aliás, vai ser ele o primeiro responsável deste mosteiro. A Ordem dos Dominicanos, que era uma ordem mendicante, tinha surgido no início do século anterior, no século XIII, uma ordem mais de freiros que propriamente de monges, isto é, de religiosos que estão muito mais vocacionados para se relacionar com a comunidade do que propriamente viverem uma vida isolada e relacionar-se com a comunidade através de ações de benemerência, de assistência ou de pregação e de evangelização. Aliás, esta ordem ficará conhecida como a Ordem dos Pregadores, o que implicava que, regra geral, tivessem também uma importante formação superior, como era o caso do já aqui referido Dom Frei Lourenço Lampreia, doutorado em Teologia. Aliás, mais tarde, os estudos aqui no mosteiro, Studium, viriam a ter a classificação de Studium Generali, estudos gerais, ou seja, equivalentes a estudos universitários. A história deste mosteiro fica, por isso, muito ligada a esta ordem dos dominicanos, até à extinção das ordens religiosas no nosso país, em 1834. Depois disso, o mosteiro passou para a posse do Estado, para a fazenda pública. Hoje está sob a tutela da Direção-Geral do Património Cultural e é património da humanidade e, sem margem de dúvidas, um dos mais visitados, emblemáticos monumentos do nosso país. A história deste mosteiro é feita também da genialidade de diversos arquitetos que aqui operaram ao longo dos séculos. O primeiro era português, Afonso Domingues. Foi ele o responsável pela construção da igreja, do claustro, da sacristia e também pelo arranque de outras estruturas que serão depois concluídas posteriormente. É o caso, segundo a tradição, deste espaço onde nos encontramos, a sala ou casa do capítulo, um espaço monumental e uma referência absoluta neste conjunto arquitetónico. Um espaço quadrangular, com cerca de 20 metros de lado. A sala do capítulo, que era uma sala muito importante no dia-a-dia do mosteiro. Era aqui que, diariamente, os monges se reuniam para ler, pelo menos, um capítulo das regras da ordem. Mas aqui também debatiam e distribuíam as tarefas diárias. Ora, este espaço apresenta uma das obras mais fabulosas do nosso gótico, mesmo à escala do gótico europeu. Estamos a falar da abóboda que cobre toda esta sala. É de facto impressionante. Se repararmos, ela é uma estrela com 8 pontas, mas apesar da dimensão, se repararem, não existe um único ponto de suporte que não seja estarem travadas entre elas pelos próprios arcos. É uma obra de tal forma fabulosa que está na origem de uma antiga e bem conhecida lenda. Em boa verdade, hoje os historiadores de arte admitem que quem concebeu e construiu toda esta sala do capítulo foi o segundo arquiteto
que substituiu Afonso Domingos após a sua morte em 1402 e que aqui vai operar durante os 36 anos seguintes, o mestre Huguete. Não sabemos em rigor qual a sua nacionalidade, provavelmente catalão, mas diz a lenda que procurando concluir a sala do capítulo que havia sido concebida ainda por Afonso Domingos, ele não consegue. Por mais que tentasse, a abóbada ruía sempre e até tinha provocado algumas vítimas. E por isso decidem chamar o velho mestre Domingos, já muito velho, e que estava cego. E é este que vai então dar as orientações. E quando a abóbada está concluída, toda a gente se foge com medo que ela caia. Mas o velho arquiteto coloca-se debaixo dela e aqui acabará por morrer, mas dizendo que a abóbada não caiu, a abóbada não cairá. E a verdade é que, tantos séculos depois, ela aqui se mantém. Numa das mísulas de um dos arcos desta abóbada, encontramos uma curiosa representação de um arquiteto. Percebemos isso pela régua que ele ostenta. Alguns dizem que é uma representação de Afonso Domingos ou do mestre Huguete. Mas esta sala apresenta-nos outros motivos de interesse. Desde logo, o belíssimo vitral que aqui podemos observar, evocando cenas da Paixão de Cristo. E é um pouco este ambiente coado de luz, convocando para a reflexão, que fez com que, em 1921, 3 anos depois de concluída a Grande Guerra, este fosse o local escolhido para uma homenagem permanente ao soldado português desconhecido, aqueles que tombaram nos cenários da Primeira Guerra Mundial. Para aqui foram trasladados os corpos de um soldado português morto na Flandres e um outro morto nesse outro cenário onde os portugueses se evidenciaram durante a Grande Guerra e muitas vezes esquecido, África. E aqui se desenvolve, então, um dos mais pungentes monumentos ao soldado desconhecido, num espaço dominado por um Cristo muito interessante, o designado Cristo das Trincheiras, uma oferta do governo francês ao português. Um Cristo recolhido numa igreja que havia sido bombardeada na Flandres e tinha sido testemunha da bravura dos soldados portugueses. Planeadas igualmente pelo mestre Huguete, estamos agora naquele que é também um dos espaços mais emblemáticos, monumentais do Mosteiro da Batalha. As Capelas Imperfeitas. E quão injusta é esta designação, porque de imperfeitas elas não têm nada, elas são belíssimas. São imperfeitas no sentido em que são incompletas. Com efeito, em 1438, ainda a obra estava numa fase muito embrionária, quer o arquiteto, quer o próprio rei que mandara erguer este conjunto, morrem. O rei era Dom Duarte, o sucessor de Dom João I, seu filho, e que, à semelhança do pai, queria que a sua sepultura e a dos seus descendentes se localizassem aqui, no Mosteiro da Batalha. Tal como o pai, quis aqui construir um panteão. Só que, em boa verdade, ele ficou inacabado. E, curiosamente, teremos que esperar pelo século XX para que a sua sepultura, juntamente com a da sua rainha, Dona Leonor de Aragão, aqui, finalmente, encontrassem o seu repouso final. Mas este espaço das Capelas Imperfeitas, apesar de tudo, continuará a ser intervencionado durante os anos seguintes. Aliás, em boa verdade, desde Dom João I até Dom João III, praticamente todos os reis de Portugal fizeram intervenções neste monumento de referência da sua dinastia, a dinastia de Davis. E por isso, importa também chamar a vossa atenção para o arco que está nas minhas costas. Um belíssimo
pórtico é da autoria do arquiteto Mateus Fernandes, do início do século XVI. E estamos perante aquela que é uma das primeiras grandes, monumentais, belíssimas intervenções do Manuelino. Esse nosso gótico final, mas que também, de algum modo, nos anunciava o Renascimento. Quando se fala no Manuelino e nos seus inícios, em Portugal fala-se sempre, obviamente, da Janela do Tomar, do Mosteiro dos Jerónimos, mas é importante recordarmos que é também aqui, no Mosteiro da Batalha, que temos esta peça verdadeiramente incrível e tão singular, uma vez mais demonstrando a importância e o valor patrimonial do Mosteiro da Batalha. E mesmo sobre este portal manuelino encontramos também, da autoria de Miguel Arruda, datado de 1533, igualmente uma das primeiras obras do Renascimento no nosso país, aquela varanda que se debruça aqui sobre este espaço interior das Capelas Imperfeitas. Como podem ver, um monumento único, um património da humanidade. E se Dom Duarte não viu concluído o seu sonhado panteão, o mesmo não tinha acontecido com seu pai. Com efeito, Dom João I desejou e o panteão para a sua última morada foi concluído. O projeto é também do mestre Huguete. É muito possível que na sequência dessa obra fabulosa, que foi a Sala do Capítulo, Dom João I lhe tenha incumbido deste seu desejo. E que se prende, de resto, com esta afirmação que o monarca cria relativamente a este monumento, como uma afirmação do seu poder. E por isso, este desejo de aqui ter um panteão. E isto é relevante, até porque, até esse momento, na história de Portugal, nós não tínhamos nenhum panteão construído com esse objetivo. Por exemplo, Afonso Henriques ou Dom Sancho I estão na igreja de Santa Cruz de Coimbra, mas no interior da igreja, que já existia. Dom Dinis, no mosteiro de Odivelas. Dom Pedro, no mosteiro de Alcobaça. Dom João I é o primeiro, com efeito, a mandar construir um espaço propositadamente sepulcral para o seu eterno descanso e a dos seus descendentes. E é, uma vez mais, uma obra monumental do mestre Huguete, que aqui desenvolve um projeto claramente inspirado nessa concepção ideal do Templo de Salomão, essa construção circular, que de algum modo já tínhamos visto concretizado entre nós na charola, na igreja românica de Tomar. Também aqui ele procura, de algum modo, esse arquétipo, que é interessantíssimo, porque afinal nós estamos num espaço quadrangular, mas socorrendo-se destas 8 colunas, formando lá no topo uma abóbada e uma estrela com 8 lados, de alguma forma ele dá-nos esta ideia de círculo. No fundo, é uma verdadeira quadratura do círculo que nós aqui assistimos. Um espaço repleto de enorme simbolismo, como teria que ser, afinal, aquela que é o espaço onde repousa o primeiro rei desta dinastia de Avis. O rei, a rainha, Dona Filipa Lencastre, e grande parte dos seus filhos, a inclita geração, Dom Fernando, Dom Henrique, Dom Pedro, Dom João. Mais tarde, já no início do século XX, o rei Dom Carlos I, para aqui fará trasladar e também colocar em túmulos o neto de Dom João I, Afonso V, e o seu bisneto, Dom João II, adensando o simbolismo e a importância deste panteão. De resto, à semelhança do que acontece noutros panteões existentes no nosso país, como é o caso do último panteão régio português, muito injustamente esquecido, o de São Vicente de Fora, em Lisboa. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.